Boa tarde. Iniciar nosso ciclo de debates. Declaro aberto o primeiro debate do ciclo de debate da Comissão de Finanças e Tributação, que tratará do tema controle social da gestão pública. Esclareço que o presente ciclo de debates é uma iniciativa da deputada Mauri Teixeira, que apresentou o requerimento 79 de 2011, subscrito pelos deputados Edmar Arruda e Rui Costa, e aprovado unanimemente por esse colegiado. Vamos iniciar, ainda que não estejam presentes todos os membros da mesa de abertura. Eu gostaria de convidar para tomar assento à mesa de abertura o senhor José Ribamar Pontes, assessor especial para assuntos de gestão e auditoria interna da Receita Federal do Brasil, representando o ministro da Fazenda, secretário de Receita Federal do Brasil. E a senhora Silvia Helena de Alencar Felizmino, que é presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, do Sind Receita. E estamos aguardando a presença do deputado João Paulo Cunha, que é presidente da CCJ desta casa. Tudo bem? Como é que vai? Queria agradecer a presença de todos os convidados, aqui, informando que esta audiência está sendo transmitida pela internet, sendo gravada pela TV Câmara, e passaremos, então, por causa do tempo, diretamente à senhora Silvia Helena de Alencar Felizmino, que é a presidenta do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, do Sind Receita, que terá 5 minutos para o seu pronunciamento. Bom, então, ainda bem que eu escrevi meu discurso para tentar ser bem objetiva com o tempo e não deixar a emoção falar mais alto e me alongar demais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, senhores parlamentares, boa tarde, presidente Cláudio, e em nome do qual cumprimento a todos, boa tarde, Ribamar. Hoje é um dia muito importante, de muita satisfação para todos os analistas da Receita Federal do Brasil e principalmente para o Sind Receita. Nosso país tem vivido momentos únicos nos últimos anos. Avanços na redução da pobreza, na diminuição das desigualdades sociais e seguidos anos registros à retomada do crescimento econômico. Agora, com o início da discussão sobre o controle social da gestão tributária, damos um passo sem volta na direção da justiça fiscal do nosso país. Isso é um marco, isso é um momento, isso é um dia importantíssimo para o nosso país, para o analista, para o Sind Receita e para a Receita Federal do Brasil. O controle social dos órgãos que integram a administração tributária brasileira é uma bandeira histórica dos analistas tributários. Conhecemos como poucos a realidade da Receita, somos testemunhas dos entraves burocráticos e da injustiça que se comete dia a dia com o contribuinte nesse país. Também somos vítimas de uma estrutura organizacional obsoleta e corporativa, que reprime e constrange aqueles que querem prestar um serviço digno à nação. Nos centros de atendimento ao contribuinte, as filas são a mostra inequívoca de algo que precisa ser feito para agilizar os serviços prestados. Nas aduanas, a falta de controle de mercadorias, veículos que entram e saem do país, se reflete nos elevados índices de violência registrados nos centros urbanos, que são frutos da entrada de armas e munição, drogas e produtos piratas e contrabandeados que passam sem nenhum controle por nossas fronteiras. A longa espera para a liberação de importação e exportação também fazem parte desse cenário e revertem no aumento do custo Brasil. Por todos esses fatores, acreditamos que já passamos da hora de discutir em profundidade a participação da sociedade no monitoramento das ações de órgãos como a Receita Federal do Brasil. O Sind Receita defende a criação de um Conselho de Política e Administração Tributária, o qual chamaremos CONPAT. O CONPAT possibilitará a avaliação e o acompanhamento permanente pela sociedade da gestão das instituições que integram a administração tributária, como a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Por meio deste Conselho, acreditamos que é possível mudar de forma substancial a atuação da Receita Federal. Hoje, a Receita Federal está amparada numa arrecadação espontânea. Por outro lado, a falta de gestão faz com que bilhões de reais em créditos tributários se percam por conta de prescrição, de prazo ou por falha na análise desses processos. O que propomos é justamente uma mudança desse cenário. A criação do CONPAT possibilitará um monitoramento mais detalhado das instituições, resultando na correção de falhas e, principalmente, estabelecendo um plano de metas e objetivos para esses órgãos. Hoje, a Receita Federal vende uma imagem de eficiência baseada apenas nos recordes de arrecadação. Ao mesmo tempo em que a instituição é extremamente exigente com o bom contribuinte, o órgão peca por sua ineficiência, favorecendo o mau contribuinte. O Conselho poderá ainda auxiliar na consolidação de um sistema eficiente de fiscalização e arrecadação. Uma gestão mais eficiente da instituição também pode afetar de forma positiva a arrecadação, sem aumento da carga tributária, o que é muito importante para o nosso país, para o momento que vivemos, para a ameaça de uma crise mundial que pode interferir nos rumos da nossa nação. Esse recurso extra poderia ajudar a financiar o aumento de gastos com a saúde e a melhoria na tão sonhada educação para o nosso país. Acreditamos ainda que, com o CONPAT, será possível inibir e, principalmente, evitar desvios funcionais e novos episódios tão dolorosos como aquele relatado domingo pelo Fantástico, que aconteceu em Osasco. Episódios como aquele maculam a imagem do serviço público e da nossa instituição. A TV Globo mostrou uma extensa reportagem onde auditores fiscais são suspeitos de gerar um rombo de mais de 2 bilhões de tributos. As denúncias revelam ao país como um auditor fiscal que tem acesso à informação de contribuintes podem utilizar-se desses dados para extorquir o empresário, cidadão ou político, que, na verdade, deveria estar sendo fiscalizado e não extorquido. A sociedade precisa ficar atenta, pois, nesse momento, enquanto discutimos no Congresso Nacional medidas de fortalecimento do controle social de órgãos como a Receita Federal, grupos dentro da própria instituição atuam para fragilizar instrumentos de controle de atuação de servidores como o mandato de procedimento fiscal, criados na gestão do secretário da Receita, do então secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Instrumento esse que visa defender o bom fiscal, aquele que quer trabalhar de maneira segura e honesta. O MPF é uma ordem específica que instaura o mandato de procedimento fiscal e deve ser apresentada pelo servidor no momento da execução da fiscalização. A emissão do MPF pela Autoridade Administrativa da Receita Federal estipula e delimita a ação e a abrangência de uma fiscalização, como, por exemplo, o contribuinte, o período e os tributos, entre outros detalhes a serem fiscalizados. Ora, não acreditem que isso é uma maneira de coibir a fiscalização. Não. Isso é uma maneira de resguardar o fiscalizado e o fiscalizador. Até porque a Receita Federal possui a DIREP. E a DIREP é a Divisão de Repressão. E ela pode, em suas ações, fiscalizar sem MPF. E, muitas vezes, as ações da DIREP, ela resulta em vários MPFs para os contribuintes. Então, isso não significa, de modo algum, engessamento, digamos assim, da fiscalização. Isso significa, sim, transparência e segurança na fiscalização. A Receita Federal do Brasil, cedendo à pressão do sindicato que representa a categoria dos auditores, vem flexibilizando a legislação que trata o MPF, que hoje permite um número maior de servidores autorize
o início de uma fiscalização emitindo MPF. Prerrogativas restritas anteriormente ao coordenador-geral, ao superintendente, aos delegados ou inspetores. Agora, essa competência também pode ser delegada a outras chefias. Há vários anos, o Sindirreceita defende não apenas a manutenção do MPF, mas também seu aprimoramento como instrumento de controle. Diante dessas e de outras situações, ocorre diuturnamente na Receita Federal do Brasil, o Sindirreceita reforça a necessidade de criação de um instrumento de controle social e de todos os órgãos que compõem a administração tributária. Com certeza, o Compate zelará por essa transparência, moralidade, autonomia e eficiência da administração tributária, tornando a Receita Federal mais forte e sintonizada com a sociedade, pois é isso que luta um sindicato como o Sindirreceita, que tem a honra de ser considerado um sindicato cidadão, que luta para associar a defesa da sua categoria à defesa de uma sociedade mais justa. Para finalizar, e não demandar mais tempo, eu finalizo fazendo uma solicitação ao presidente da mesa, ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, que ele leve esse debate a todas as assembleias dos estados, fazendo com isso que esse debate seja mais encorpado pela sociedade, seja mais transparente e que, com isso, nós possamos incorporar a sociedade, de uma vez por todas, no debate e no fortalecimento e na viabilidade do controle das políticas públicas do nosso país. Obrigada. Obrigado, senhora Silvia Helena. Passar a palavra ao senhor Zé Ribamar Pontes, que representa aqui a Fazenda e, respectivamente, a Receita Federal. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Cláudio Pucci, presidente da CFT, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. Cumprimentar a doutora Silvia, nossa colega, presidente do Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. Cumprimentar o nosso chefe de gabinete da Receita Federal, doutor Zé Carlos, que muito tempo trabalhou nessa casa. Doutora Ana Paula, auditora fiscal também, a representante da Receita Federal aqui. Doutor Everardo Maciel, meus cumprimentos, uma satisfação revê-lo. Depois de tanto tempo trabalhamos juntos. Colegas auditores, colegas analistas tributários, senhores e senhoras. Inicialmente, eu gostaria de, em nome da Fazenda, em nome do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e do senhor secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, agradecer o convite formulado e parabenizar a Casa por essa iniciativa de trazer a público a discussão sobre o tema. Obviamente que não expressaria ideias representativas do senhor ministro, mas gostaria de tecer pequenas observações e abordar alguns avanços obtidos no campo tributário, com muita participação da sociedade. E aqui, lembrando, desde a época do doutor Everardo, que passamos a ter essa interação. Com relação ao sistema tributário, não se deve discordar que uma das maiores distorções está em uma sobrecarga na tributação do consumo.